Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente e hoje eu quero falar sobre perdão. Deus tem me incomodado bastante para falar sobre esse assunto, porque eu vejo que é um assunto que as pessoas têm sofrido muito, porque não estão conseguindo perdoar os outros e se perdoar também. Então eu vou contar um pouco da minha experiência para vocês. Primeiro eu vou colocar alguns pontos porque nós devemos perdoar. Em primeiro lugar, nós devemos perdoar porque nós fomos perdoados. Nós somos perdoados, né? Todo o tempo. Nós somos perdoados por Deus e nós somos perdoados todos os dias por Deus. A partir do momento que a gente se arrepende e pede perdão, o Senhor nos perdoa. Em segundo lugar, nós devemos perdoar porque é um mandamento. Jesus nos manda perdoar. Não é opcional, né? É um mandamento. E em terceiro lugar, nós devemos perdoar para sermos perdoados. É uma condição, né, que Jesus coloca. Em Marcos 11, 25 e 26 diz assim: E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. É muito sério isso. É uma condição, né, que Jesus coloca. Se a gente não perdoar, Deus não vai nos perdoar, né? Ele usa a mesma medida que a gente usa com os outros, usa com a gente. Então, quer dizer, se você não consegue perdoar, se eu não consigo perdoar alguém, eu não vou ser perdoado por Deus. Olha que coisa mais difícil, né? Que coisa mais interessante. Mas eu quero ser perdoada. Mas você está perdoando as pessoas que erram com você? Ou você está guardando mágoa, você está guardando ódio, você está querendo se vingar, você não consegue perdoar. Nós sabemos que é uma coisa difícil de ser feita. O perdão é algo que, se não for Deus, se não for o Espírito Santo, se não for através de Deus e do Espírito Santo, a gente não consegue perdoar. Às vezes é uma coisa simples. Você deixa pra lá e perdoa. Mas perdoar uma traição, perdoar um amigo que te traiu, uma pessoa que foi falsa com você, que te enganou, que te magoou, que te machucou, né, que te agrediu. Tantas situações, né? Familiares, de marido, esposa, de filhos. É tão complicado porque nós temos sentimentos. E muitas vezes as pessoas fazem coisas que nos magoam, que nos machucam, né? E o que Deus fala sobre isso? Deus fala que nós precisamos perdoar. Não é opcional. Como fazer isso? Nos colocar diante de Deus, pedir ajuda. Porque por nós mesmos, na maioria das vezes, nós não conseguimos perdoar. Mas com a ajuda de Deus, a gente consegue. Então, como eu tenho vencido isso? Como tem sido feito na minha vida isso? Vou contar uma experiência. Eu sempre tive um problema muito sério com a minha mãe, porque a minha mãe sempre foi uma pessoa muito difícil. Eu e a minha mãe, a gente é muito parecida, né? Nós somos muito parecidas as duas. O gênio, o jeito. E a gente sempre bateu muito de frente, a gente dava choque, então a gente não tinha um relacionamento bom. A gente sempre se estranhava muito, tinha muita dificuldade de relacionamento. E a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito difícil de se relacionar. E eu sofri muito com isso, sofri muitos anos com isso. Inclusive, até um ano atrás, eu sofria com isso, né? Porque era difícil para mim não aceitar que a minha mãe fosse uma pessoa mais amiga, uma pessoa mais amável, uma pessoa mais compreensiva, uma pessoa mais amorosa. E com o passar do tempo eu fui entendendo o porquê que ela era assim, né? Então eu já conseguia perdoar ela, eu já conseguia me resolver com ela, mesmo ela não sendo aquela pessoa amável, amiga, agradável, mas eu conseguia entender por que ela era assim. A criação dela foi muito difícil, tinha todo um contexto por trás, né? Isso me ajudou a perdoar minha mãe e a entender a situação dela, por que ela se comportava do jeito que ela se comporta. Mas quando eu fui até Deus e quando eu entreguei a situação a Deus, eu falei, Senhor, eu não quero mais que seja assim. Eu não quero ser uma pessoa que vá ser igual ela, que vá machucar pessoas com suas palavras, que vá magoar, que vá pagar com a mesma moeda, vamos falar assim, né?
E eu falei para Deus que eu queria perdoar minha mãe. Comecei a orar por ela, comecei a pedir para ela me perdoar e comecei a pedir que Deus me ajudasse a perdoá-la. E o milagre aconteceu. Eu liguei para ela um dia, depois de um tempo, depois de uma discussão bem desagradável, e conversamos muito bem, conversamos numa boa. Ela disse que estava muito chateada pelo que tinha acontecido e que estava arrependida, que não queria que acontecesse de novo. Eu também pude conversar com ela, também pude falar que eu também estava arrependida, queria que ela me perdoasse. E a gente se resolveu. E a situação se resolveu. Hoje eu tenho um relacionamento bom com a minha mãe. Ela me trata bem quando eu vou na casa dela, ela me trata bem quando estamos conversando. Ela tem sido uma pessoa agradável comigo. Assim, o relacionamento mudou totalmente. Mudou da água para o vinho, coisa que há um tempo atrás era impossível de acontecer. E eu vejo assim que foi um milagre. Por quê? Porque eu me dispus a perdoar. O perdão não é aquela coisa que você sente. Ah, eu não tenho mágoa dessa pessoa, eu não tenho raiva, eu essa pessoa está arrependida ou não, essa pessoa merece ou não. Não tem nada a ver com isso. É a disposição do seu coração em perdoar. E muitas vezes a gente se dispõe a perdoar, mas não consegue. E aí? É aonde Deus e o Espírito Santo agem na nossa vida, no nosso coração e na situação. Com você e com a pessoa na qual você está tentando perdoar. Deus faz um milagre, né? E o perdão é uma coisa maravilhosa. O perdão é libertador. O perdão é curador. Muitas coisas que existem na vida da gente, muitos problemas de ansiedade, muitos problemas de depressão, muitos problemas de TAG, muitos problemas de hipocondria, e etc. Vários transtornos que nós temos ou podemos ter, vem dessa falta de perdão. Vem dessa mágoa que a gente fica guardando e segurando dentro da gente e não consegue se livrar. Então, o perdão, né? A confessar as nossas falhas, ser perdoados por Deus e perdoar as outras pessoas é totalmente libertador e curador. Quando você entende isso, a sua vida se transforma. Você começa a ser curado de dentro para fora, né? Dos problemas emocionais, dos problemas espirituais. Deus vai transformando o seu interior, vai transformando a sua vida. Eu estou passando por isso, né? Passei por isso e tenho vivido isso no meu dia a dia. Graças a Deus isso tem acontecido comigo. E também pode acontecer com você. É para isso que eu estou aqui. E eu queria estar orando com você nesse momento. Se você quiser estar orando comigo, ore junto comigo, tenha fé no seu coração, busque a Deus nesse momento e Ele vai fazer um milagre na sua vida como Ele fez na minha. Senhor, estamos na Tua presença, Pai, para Te louvar em primeiro lugar, Te agradecer porque o Senhor nos dá o Teu Santo Espírito, o Senhor nos dá essa comunhão contigo, em que podemos entrar diante do Senhor e podemos pedir ajuda, podemos suplicar a Tua ajuda, suplicar que o Senhor nos ajude a perdoar. Isso é maravilhoso, Deus, porque nós podemos contar com o Seu perdão, nós podemos contar com a Sua ajuda para perdoar as outras pessoas também que nos magoaram, nos ofenderam e fizeram mal para nós. Em nome de Jesus, Deus, nos ajude a nos perdoar, nos ajude a perdoar os outros. Que cada pessoa que está fazendo essa oração comigo consiga colocar o nome da pessoa que essa pessoa tem que perdoar diante do Senhor. E consiga pedir ajuda para o Senhor para poder perdoar essa pessoa. Porque essa pessoa precisa ficar livre disso. Precisa ficar livre dessa culpa. E se essa pessoa também precisa se perdoar, que o Senhor ajude essa pessoa a se perdoar. Porque muitas vezes nós guardamos culpa de nós mesmos. Nós não nos perdoamos. Porque nós achamos que nós não temos perdão. Mas para o Senhor, todo mundo tem perdão. Basta se arrepender e chegar diante do Senhor e pedir perdão, que nós somos perdoados. Obrigado, Deus, por essa certeza. Obrigado por esse milagre que é o perdão do Senhor na nossa vida. E obrigado porque esse perdão Ele nos cura, Ele nos liberta, né? Através do Senhor, do Teu Santo Espírito e do Teu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz. Obrigado, Deus, porque nós podemos ter essa confiança e essa certeza que o Senhor está conosco e o Senhor pode, Pai, nos ajudar a ser curados através do perdão. Obrigado, Deus. Abençoe cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Esteja na vida dela, faça um milagre na vida dela, cure, abençoe, liberte, proteja, Deus. E que Teu Santo Espírito entre na vida dessa pessoa e faça uma transformação imensa, como o Senhor fez na minha vida. Em nome de Jesus, Pai.
te peço e te agradeço. Amém. Outro fator para a gente perdoar uma pessoa e para a gente pedir perdão e para a gente se perdoar é que quando a gente não se perdoa, a gente está tentando ser maior do que Deus. Muitas pessoas dizem, nossa, mas isso é absurdo, onde assim ser maior que Deus? Porque Deus nos perdoa. E se Ele que é santo, todo-poderoso, perfeito, nos perdoa, por que a gente não se perdoa? Se você também não está conseguindo se perdoar, faça essa oração que eu acabei de fazer. Se coloque diante de Deus, peça para Ele te ajudar a se perdoar. Porque você precisa se perdoar para poder caminhar, para poder ser liberto e ser curado. Em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus.